Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente nos encontramos, iniciando uma nova semana de estudos e estamos agradecendo a cada um de vocês que estão nos acompanhando a cada dia, passo a passo, conhecendo um pouco mais da palavra de Deus e a vontade de Deus para com cada um de nós. Agradecemos também a cada um de vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Aqueles que ainda não se inscreveram e que nos acompanham, inscrevam-se, canal Hora Tranquila no YouTube. Dê ali o seu curtir, compartilhe com outras pessoas. Vamos assim fazendo com que a palavra de Deus vá se tornando conhecida entre aqueles que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus ou quem sabe não têm intimidade com a palavra de Deus. Nós agradecemos então a Deus porque nos dá esta oportunidade de estarmos juntos e também por mais este dia de vida que Ele nos concede. Nós iremos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, agradecidos estamos porque nos concedes mais um dia de vida, nos dás a oportunidade de estudarmos a Tua palavra uma vez mais. Suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, iluminando-nos, abrindo a nossa mente para o entendimento, nos ajudando, ó Deus, a tomarmos decisões ao Teu lado e estarmos dispostos a fazer a Tua vontade e não a nossa vontade. Perdoe os nossos pecados, abençoe a cada irmão e amigo onde quer que se encontre e especialmente aqueles que nos pedem orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, tu sabes as suas necessidades, faça pois a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade à série de estudos que estamos fazendo com o tema Em Cristo Somos Um. Nós já tivemos a oportunidade, nos estudos anteriores, de aprendermos um pouco sobre quando começou a surgir a divisão, a desunião entre as pessoas. Foi exatamente depois da entrada do pecado aqui no mundo. Enquanto não havia pecado, tudo era harmonia, tudo era perfeição. Mas o pecado trouxe problemas. E até hoje continua trazendo. Nós aprendemos que Jesus, Ele é o que nos une, é o que nos torna um. Através do nosso relacionamento com Deus, com a Sua palavra, nós vamos nos unificando e vamos nos tornando um em Cristo Jesus. Nós tivemos também a oportunidade de estudarmos sobre algumas imagens que a Bíblia usa para simbolizar, para mostrar o que é que a unidade faz. Nós vimos isto no estudo da semana passada e esta semana nós vamos então começar um novo estudo nesta série Em Cristo Somos Um, e o tema que nós vamos ter para esta semana intitula-se Quando Surgem Conflitos. Nós sabemos que onde tem pessoas, tem problemas, não é verdade? Mas antes de nós entrarmos neste assunto, eu gostaria de ler com vocês Gálatas capítulo 3, versos 27 e 28. Nos diz assim a palavra de Deus: Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. Nós, às vezes, não queremos muito relacionamento com determinado tipo de pessoa por causa da sua condição social, ou por causa da sua cor, ou por causa da função que ele exerce, não é? Nós selecionamos as pessoas e isto é acepção. Nós, às vezes, não queremos ter amizade com determinadas pessoas, mesmo pessoas que são da nossa comunidade cristã, mesmo pessoas que são da nossa igreja. Agora, o que a palavra de Deus nos diz, quando nós somos batizados em Cristo Jesus, nós somos revestidos dele. E então, quando
nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, então não há diferenças. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem nem mulher, porque para Deus somos todos iguais. E quando começam a surgir alguns problemas, alguns conflitos na igreja, nós sabemos que não é fácil para um líder ou para uma comunidade cristã quando surgem diferenças de opiniões. Assim como existiram conflitos na igreja cristã primitiva, hoje também existem conflitos. Onde existem pessoas, eu disse agora há pouco e vou repetir, nós não estamos livres de problemas. E um dos problemas que surgiu entre os primeiros cristãos foi exatamente o preconceito. Em Atos capítulo 6, verso 1, nos diz a Bíblia: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas helenistas eram viúvas de judeus que não tinham nascido na Judéia ou em Jerusalém. Eram judeus que haviam nascido no mundo greco-romano. Então eram chamados de judeus helenistas, porque nasceram fora da Judéia e ali de Jerusalém. Estas viúvas começaram a ser discriminadas por aqueles que distribuíam alimentos para as pessoas que precisavam. E então os judeus helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, diz aqui Atos capítulo 6, verso 1, e os discípulos tiveram que tomar uma decisão. Eles reuniram os apóstolos, reuniram ali os líderes da igreja e decidiram tomar uma posição. Vamos ler Atos 6, versos 2 a 6, diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A solução foi, então, escolher 7 homens cheios do Espírito para que pudessem cuidar das necessidades das pessoas. Estes foram os primeiros diáconos que nós encontramos aqui na igreja cristã primitiva. Os discípulos e os apóstolos ficaram encarregados de pregar a palavra, de instruir o povo, porque a comunidade cristã estava crescendo rapidamente e eles não estavam dando conta de atender todas as necessidades. E este primeiro conflito da igreja cristã, se não fosse resolvido, poderia ter acabado com a igreja ali, quando estava iniciando. Mas o Espírito Santo orientou os apóstolos e os discípulos que acompanhavam os apóstolos, e eles então, orientados pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens que compuseram os primeiros 7 diáconos, e eles passaram então a cuidar das necessidades daqueles que estavam precisando de atenção. Este é um assunto que nós vamos estar debatendo esta semana, sobre os conflitos quando surgem, como é que nós resolvemos. Portanto, este primeiro conflito foi resolvido e a igreja continuou a crescer. Amanhã nós estaremos de volta. Agradecemos a você que nos acompanha, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.